Olá, boa noite. Todo mundo chegando agora. Tô dando mais um minutinho para o pessoal chegar, pra gente começar a fazer a leitura desse livro, tá? Vai ser possível eu estar respondendo. Eu não vou estar respondendo as perguntas agora, mas eu vou deixar gravado aí, certo? Boa noite mais uma vez. Deixar gravado e depois eu vou colocar no Instagram e também lá no YouTube, né? No Instagram eu vou botar lá na parte do TV e aqui eu vou colocar também lá no meu canalzinho do YouTube. A gente vai fazer a leitura deste livro, é um livro super importante para a história de todas as mulheres, através da história desta mulher. Muita gente conhece ela nesta foto, né? Mas a gente vai falar como tudo começou. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dizer se está me ouvindo bem? A minha voz está boa? Alguém pode responder? Aldeci Andrade, você está me ouvindo bem? Um abraço, minha amiga. Quem pode me responder se está ouvindo bem? Ótimo, então tá. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos. Mais 2 minutinhos para a gente começar a falar. Eu quero contar a vocês a história desse livro, onde é que encontra ele para comprar, a importância de adquirir esse livro, de fazer ele chegar para outras mulheres, tá? Um beijo no coração também. Eu vou só dar 5 minutinhos antes da gente começar, tá bom? Porque assim a gente quer começar bem bacana, apesar de eu gravar essa live. A gente vai também esperar que cheguem mais pessoas para a gente poder fazer uma interação bacana, tá? Eu não vou conseguir ler esse livro todo em 1 hora, né? Porque é o que é permitido aí, é 1 hora. Para não ficar caindo e as pessoas faltarem, eu vou estar dividindo em algumas outras lives. A gente tem 149 páginas para a gente poder conhecer um pouco de toda essa trajetória de Maria da Penha. Vocês estão me ouvindo bem? Mais uma vez, vou perguntar. O áudio tá bom? Alguém pode falar aí? Dá um positivo aí. Jacimara quer falar comigo? Olha bem, eu não vou poder dividir a live, senão a gente não vai poder fazer uma leitura. Bastante páginas que a gente quer ler hoje, tá? Que a gente não conseguir ler hoje, a gente lê na semana que vem. E aí, Cláudio? Tudo bem? O áudio tá bom? Ah, então ótimo, tá? Então eu tô esperando mais 5 minutinhos pra gente poder dar início, tá? Tá todo mundo vindo bem, né? Então tá. Contem aí mais 5 minutinhos pra gente poder fazer esse momento aqui. É muito importante a gente ter esse livro aqui. Eu recomendo a aquisição dele, tá? Respeitando os direitos autorais. Esse livro daqui que está nas minhas mãos é uma edição de 2012. Ele pode ser adquirido através do site armazendacultura.com.br. Ele está à venda. Eu vou sair daqui. Alguém está aqui, eu vou ter que tirar, porque senão a gente não consegue ver o que as pessoas estão falando. Pronto. Eu não vou estar dividindo a tela com ninguém, porque senão a gente não vai conseguir ler e eu quero mostrar as páginas, tá? De uma próxima vez, a gente, depois, quando terminar de ler o livro, a gente pode marcar para a gente discutir o livro, tá? Fazer uma leitura do livro. Cida, um abraço, um beijão. Eu só estou esperando mais só 5 minutinhos para a gente começar. De Jane, obrigada aí a vocês. Muita gente conhece sobre a Lei Maria da Penha, conhece sobre Maria da Penha nessa fotinho aqui, ó. Vou chegar mais perto. Mas é importante saber que quando ela foi agredida, foi assim, tá? A gente está fazendo agora, é importante dizer, tá sem áudio? Como é que tá aí? Tá sem áudio? É verdade? Não estão me ouvindo?
Vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dizer se está me ouvindo bem? Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi? Opa! Então tá. Então eu vou começar, tá? São 19h05. Vocês me avisem aí quando já estiver encerrando, tá? Eu vou fazer o possível de ler a maior quantidade de páginas desse livro. Eu tive a honra, tá? Boa noite a vocês. Um abraço a todos aí no isolamento. E vamos à leitura deste livro. Eu escolhi a leitura desse livro porque ele faz parte da história de todas nós mulheres. Cida, que está aí, que é da SPM estadual, um abraço. De Jane, que é da saúde. Aldeci também, que é da prefeitura, do NUAR. Um abraço a todas vocês. Eu não vou ficar dando abraço a todo mundo, porque senão a gente não vai conseguir vencer a nossa proposta. O que me motivou a fazer a leitura desse livro é porque agora, dia 28 de maio, nós vamos fazer 37 anos que Maria da Penha Fernandes sofreu a primeira tentativa de homicídio. E a gente sabe que nesse período de pandemia houve um aumento muito grande dos crimes contra as mulheres. Mas a gente não pode deixar de dizer que a violência contra a mulher é uma coisa que persiste toda a humanidade. E antes não tinha lei de proteção. Então, a gente tem uma lei poderosa, que é a Lei Maria da Penha, que ela foi resultado do fruto e da luta desta mulher, tá? Esse livro daqui é uma edição, como eu falei antes, de 2012, tá? Ele pode ser encontrado no site, através do site, ele pode ser comprado através do site aqui. Eu vou ler aqui para vocês. armazendacultura.com.br. Quem estiver me ouvindo bem, pode escrever aí www.armazendacultura.com.br. Ele custa R$ 62 e vale a pena fazer a leitura, porque além dela contar, ela tem aqui os recortes de jornais da época, tem também a sentença condenatória, tem toda a trajetória de quase 20 anos para poder ter justiça no país, e a partir daí tivemos a sanção da Lei Maria da Penha, que esse ano vai completar 14 anos. Essas datas são importantes da gente relembrar por conta do momento que nós estamos vivendo atual. A violência contra a mulher já era um problema de saúde pública, e agora, com a pandemia, ficou muito pior. Então, a contribuição que Maria da Penha traz, com toda a sua trajetória, com todo o seu sofrimento, é importante para a gente avançar mais, nos juntarmos mais. Então, eu conheci Maria da Penha em 2 momentos. Eu a conheci em 2009, quando ela veio aqui a Salvador para receber o título de cidadã soteropolitana. Foi um momento ímpar e que modificou completamente a minha vida. E a conheci novamente, tive a oportunidade de estar com ela mais uma vez, conhecer mais, discutir mais sobre o assunto, em 1º de 10 de 2013, quando ela me deu esse livro. Ela fez uma dedicatória para mim nesse livro. Outro dia eu conto como foi esses 2 encontros. Esse livro, ele tem um prefácio aqui, ele tem uma apresentação pela doutora Beatriz Afonso e Valéria também, mas eu não vou ler, até para vocês terem a curiosidade de ler o livro. Ele traz no seu primeiro capítulo uma foto de Maria da Penha, tá? E traz aqui no primeiro capítulo Suaves Lembranças. Suaves Lembranças. Isso aqui ela conta, esse capítulo aqui eu não vou ler, eu vou começar quando tudo começou. Como eu falei, para reforçar a necessidade de vocês comprarem o livro. Pode ser vendido online, tá? Aqui nesse primeiro capítulo, ela conta como foi a sua história, a sua infância. Ela é a primogênita de uma família de 5 irmãs, e a família, o pai dela e a mãe dela lutaram muito para poder criar as filhas e colocar na faculdade, dar bons estudos, e é dessa lembrança que ela traz. Então, ela teve uma infância de estudo, diz que nunca foi muito estudiosa,
mas sempre foi tida como rebelde, sempre foi inovadora. E aos 17 anos, ela passa para a Universidade de Farmácia. Ela passa no vestibular de farmácia, onde ela começa toda a sua trajetória acadêmica. Apesar de que ela dizia que não era bem muito estudiosa, mas aos 17 anos, entrar na universidade, né, numa faculdade, né, então, através do vestibular naquela época, então, era uma mulher à frente do seu tempo. Eu não vou ler, como eu já disse, até para que vocês tenham curiosidade de ler esses 2 capítulos. Eu vou me deter aqui para falar do segundo capítulo, quando tudo começou. Quando é que a vida de Maria da Penha começa a sofrer uma modificação em relação à violência doméstica e familiar, tá? Então, se vocês estão estão ouvindo bem, vocês me dão um aceno aí para eu começar, tá bom? Se não estiverem me ouvindo, se eu estiver muito rápida ou muito baixo, vocês têm que me sinalizar, tá? Porque para ler eu vou ficar aqui um pouco de cabeça baixa. Então, no capítulo 2, tá? Tem um título aqui, Como Tudo Começou. No período compreendido entre 1973 e 1977, permaneci na cidade de São Paulo, a fim de fazer o meu curso de mestrado na Universidade de São Paulo, a prestigiosa USP, custeada por uma bolsa de estudos. Para complementar a minha renda salarial, responsabilizei-me como farmacêutica pelo funcionamento de uma grande farmácia pertencente ao grupo Farmazil. Posteriormente, mediante concurso público, assumi a função de farmacêutica bioquímica do Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. A decisão de ir para essa metrópole, fazer mestrado, deu-se quando eu já estava definitivamente separada, porque muita gente não sabe. Maria da Penha já tinha sido casada antes de ser casada com o Marco, que foi o agressor dela. Então, a decisão de ir para essa metrópole, fazer mestrado, deu-se quando eu estava definitivamente separada, após um casamento que havia durado 5 anos, e me trouxera decepções. Apoiada por meus pais, viajei com um sentimento de segurança, pois colegas meus da faculdade estavam cursando mestrado na mesma universidade. Passei a viver na cidade universitária, dividindo o alojamento com 2 economistas, uma do Rio Grande do Norte, terra do meu pai, e outra pernambucana. No início não existia solidão. Tudo era novidade. Eu tinha muitos amigos e amigas, e geralmente, nos finais de semana, almoçávamos juntas, em algum restaurante do bairro de Pinheiros ou na residência de um dos colegas. Quando conversávamos sobre os nossos estudos, música, cultura em geral. Como o círculo de amizades era constituído por estudantes oriundos de diferentes partes do Brasil e do exterior, as turmas se encontravam nos finais de semana, participando de reuniões tanto de trabalho quanto de lazer. Mas, principalmente, recordávamos nossa história, da nossa terra de origem, nossas famílias, amigos e tudo que nos traziam saudades. E aprofundamos nossas amizades. E, assiduamente, nossos encontros favoreceu alguns namoros surgissem nesse intercâmbio sociocultural. Foi através desses amigos que, numa comemoração de aniversário, na casa de 2 colombianos do nosso ciclo de amizade, conheci o Marco Antônio. Para quem não sabe, Marco Antônio é o nome do agressor de Maria da Penha. Muitas pessoas conhecem Maria da Penha, falam da lei, mas não sabem o nome do agressor. E é importante dizer o nome deles. Também bolsista, recém-chegado da Colômbia, ele não falava português e essa fragilidade o tornava mais interessante, pois todos queriam ajudá-lo, ainda mais eu, vinda de uma família nordestina, região onde prevalece o sentimento de hospitalidade, que minha mãe sempre demonstrou em suas condutas. Mas ele não tinha aspecto frágil, ao contrário, frequentava ginásios esportivos e não causava a menor sensação de haver algum distúrbio em seu comportamento.
dava uma sensação de boa impressão para aqueles que eu conhecesse. Não sentia por Marco o que costumávamos chamar de amor à primeira vista. Fomos nos conhecendo paulatinamente, como amigos, e só depois consideramos o nosso namoro. Quando isso aconteceu, Marco vinha me ver todas as noites, depois da faculdade. Nos finais de semana, habilidoso por serviço de manutenção, sempre se dispunha a fazer reparos no apartamento que eu dividia com as colegas. Ora consertava uma fechadura, ora o chuveiro elétrico, ora o ferro de engomar. Sua maneira educada e suas habilidades angarinhavam a simpatia dos que nos rodeavam. Muitos me parabenizavam por namorar uma pessoa tão atenciosa, gentil e prendada. Certa vez, a mãe de uma colega chegou a lamentar que Marcos não tivesse escolhido a sua filha como namorada. Esses fatos e observações reforçaram a minha convicção de que nosso casamento, se consumasse, teríamos grande chance de sermos felizes. Quando as pessoas se encontram envolvidas sentimentalmente, tornam-se mais generosas. É verdade, né? Quando a gente gosta, a gente considera muito mais a outra pessoa. Eu não fugi da regra e atendia prontamente todas as dificuldades financeiras de Marcos. Exatamente porque, durante o período em que vivi na capital paulista, minha situação econômica foi sempre melhor do que a dele. Na condição de namorada, me antecipava e cobria as despesas extras, pois o que ele ganhava como bolsista não permitia gastos como cinema, passeios ou jantares. A sua situação financeira piorou ainda mais quando, segundo ele, por razões burocráticas, sua bolsa de estudo não foi renomada em tempo hábil e, por isso mesmo, suspensa. A partir daí, assumi todos os seus gastos em razão de sua família numerosa e de poucos recursos não ter condição de ajudá-lo, conforme ele me afirmara. Eu não conhecia sua família, que vivia em Bogotá, capital da Colômbia. Ao passar dos dias, como as dúvidas em relação aos nossos sentimentos não existiam mais, decidimos nos unir. Apesar de ser colombiano, ele preferiu que nos casássemos no consulado da Bolívia, por procuração, através de um escritório de advocacia. Não poderia ser um casamento brasileiro, devido ao meu estado civil de desquitada, pois não havia ainda o escritório, o divórcio, em nosso país, criado através da emenda constitucional de 28 de junho de 1977. Marco declarava-se solteiro. Ele era bígamo, viu, gente? Ele já era casado antes. Não houve pompas no casamento nem festas. O fato foi comunicado através de cartas para as nossas famílias, que desejaram muita harmonia e felicidade ao casal. Tampouco houve lua de mel. E fomos residir no apartamento onde eu morava, no bairro de Itaim Bibi, pois era relativamente perto do meu trabalho e da universidade. A notícia de uma gravidez deixou-nos muito felizes. Apesar de toda a luta diária que é comum na vida de jovens bolsistas, distante de suas famílias, conseguimos organizar uma nova realidade para que nossa criança pudesse encontrar uma vida calma e saudável, dedicando-lhe o mais precioso afeto. Após o nascimento da nossa primeira filha, finalmente Marcos conseguiu encaminhar a documentação necessária para a sua naturalização, já que leis brasileiras, para um estrangeiro ser naturalizado, é necessário que constitua família no Brasil. Esse era um dos objetivos que Marcos perseguia. Ao se naturalizar, dentre outras vantagens, ele seria beneficiado pelas oportunidades de trabalho que o nosso país oferecia, bem como se desligaria dos laços de responsabilidade em relação a um filho seu, nascido na Colômbia, detalhe em que eu viria a saber
alguns anos depois da nossa união. Meu marido demonstrava afeto por mim e também pela filha. Era uma vida sacrificada, com muitas ocupações, mas minha mãe conseguiu-nos uma babá, a simpática Jovandira, sobrinha de Dona Olímpia, uma querida funcionária do Instituto da Previdência do Estado do Ceará, que era de grande ajuda. Após alguns meses, face a necessidade de levar nossa filha até a creche do hospital onde eu trabalhava, comprei com recursos advindos de uma poupança minha um Chevette, ano 1975. A principal finalidade era de facilitar a vida em relação à nossa filha. Depois de deixar-nos no Hospital do Servidor, no bairro de Vila Mariana, Marco ia para a Faculdade de Economia e Administração da USP, onde ele trabalhava em sua tese de mestrado. No fim da tarde, ele ia nos buscar e voltávamos para o apartamento com a nossa filha querida. A compra do carro contribuiu para que ele aceitasse ser professor no turno da noite, creio que numa faculdade de economia. Quando Marco concluiu o curso de mestrado em administração, tentou conseguir emprego, enviando seu currículo para empresas paulistas e comparecendo a algumas entrevistas, mas foi em vão. Além de sua condição de estrangeiro não naturalizado, a concorrência era grande. Depois de muitas conversas, decidimos voltar a morar em Fortaleza. O aumento das despesas, a constatação de uma segunda gravidez, as dificuldades que Marco enfrentava para conseguir sua estabilização econômica, justificaram a nossa volta para a minha cidade natal. Isso ocorreu tão logo defendi a tese de mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Também eu sentia saudade da minha terra, do cheiro do mar, da família, de uma vida mais pacata e segura. Ansiava por uma casa espaçosa e acolhedora para que as crianças pudessem crescer com qualidade de vida. Do lado financeiro, eu sabia que em Fortaleza o custo da vida era mais ameno. Construí, e além disso, eu possuía um terreno no bairro de Papicu, onde poderíamos construir uma casa por meio de financeiro bancário. Chegando à Fortaleza, reassumi a minha função de farmacêutica bioquímica no Instituto de Previdência do Estado do Ceará, de onde estivera licenciada, e começamos a procurar um emprego para Marco. Por intermédio de minha amiga Janice, consegui uma carta de recomendação feita por um dirigente da empresa, apresentada ao Centro de Apoio à Pequena e Média Empresa, o CEAG, hoje SEBRAE. A carta possibilitou que Marcos o seu primeiro emprego no Brasil como economista. Nossa situação melhorou com a previdência, como providenciamos o título de cooperação, ficamos 3 anos sem pagar despesas de aluguel da casa em que residíamos, pois nossos pais nos ajudaram nesse sentido. Após assumir um novo emprego, os contatos profissionais de Marcos foram ampliando, e a sua vaidade pessoal também. Pouco a pouco, ele se integrou ao meu seleto círculo de amizades, sempre muito solícito, sem revelar interesses pessoais. Foi ainda através do CEAG, hoje SEBRAE, que Marco expandiu-se profissionalmente, atuando depois no Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, assim como na Fundação José Augusto e na Universidade do Rio Grande do Norte, ambas localizadas no Natal. Apesar do momento em que Marcos, a partir do momento em que Marcos foi naturalizado e se estabilizou profissional e economicamente, modificou totalmente o seu modo de ser. O companheiro, até então afável, transformou-se numa pessoa agressiva, intolerante, não só em relação a mim, mas também às próprias filhas. Os meus pareceres já não eram solicitados. A troca de informações não mais faziam parte do nosso convívio. Ele não me permitia opinar como mãe o que melhor convinha para as minhas filhas. Lembro-me que certa vez, Marcos plantou no jardim
de nossa casa uma espécie de cacto. Minha filha mais velha, ao brincar, caiu sobre a planta espinhosa e sentiu-se incomodada, provocando-lhe urticária. Quando mencionei a Marco a necessidade dele mesmo retirar do jardim o cacto que plantara ante o perigo que representava para suas filhas, ele respondeu: não, evite que as crianças se aproximem do local. Mas, como? Retruquei. Se esse espaço onde elas costumeiramente brincam. No dia seguinte, em que, novamente, uma das minhas filhas foi vítima da planta, irritado pelo fato de eu estar insistindo para que ele retirasse do jardim, Marco tomou o prato com o qual eu dava a refeição da minha segunda filha e jogou contra a parede, como ele costumava fazer nos momentos em que se sentia contrariado. Mas essa tentativa infrutífera de retirar aquela planta perigosa através do diálogo, não me restou alternativa senão de destruí-la de um modo que me ocorreu, regando-a com água fervente. Desse modo, foi-me possível preservar as crianças de novos acidentes e restituir-lhe a segurança dentro do espaço de suas brincadeiras. Eram muitos os caprichos de Marco. Ceder a ele se constituía para mim num misto de medo e esperança. Medo da sua agressividade, esperança de que a minha aquiescência lhe tocasse o coração e ele reconsiderasse o seu proceder em relação a mim e às filhas. A mistura desses sentimentos confundia-me, ao mesmo tempo causava-me revolta, quando eu verificava que os esporádicos comportamentos aceitáveis de Marcos só aconteciam para atender às suas conveniências e aos seus interesses. O meu pensamento me conduzia aos tempos universitários. Onde estava o homem gentil e atencioso a quem eu entregara o meu puro dos meus sentimentos? Onde estava o companheiro que eu julgava ter encontrado para partilhar um relacionamento harmônico, maduro e duradouro? A mudança brusca no comportamento de Marco me levava a suspeitar que todas aquelas qualidades e sentimentos iniciais haviam sido forjados para atingir objetivos outros. Aos poucos, fui percebendo que a naturalização de Marcos e as possibilidades dele se projetar social e profissionalmente tinham conduzido a uma união de conveniência. Essa minha observação era tão procedente que explicava o fato de, a partir do momento em que seus objetivos foram alcançados, Marcos não se importava mais de mostrar sua face mesquinha e violenta. No íntimo, eu desejava ardentemente que tudo voltasse a ser como antes, quando reinava a paz em nossa convivência. Eu sofria tanto, sentia-me tão perdida, que apelei para psicólogos e para a religiosidade, participando, inclusive, do movimento familiar cristão, entidade que trabalha com a participação de laicos na igreja, em busca de uma fraternidade entre todos os membros da grande família humana. Mas tudo isso foi em vão. Vocês estão me ouvindo bem? Um pouco de água, que vai começar agora, quando ela se sente sem saída. É o capítulo 3, tá? Sem saída. Nada satisfazia Marco, nada o agradava. Eu vivia tensa, procurando evitar que as crianças quebrassem algum brinquedo, fizesse alguma traquinagem ou descumprisse alguma ordem do pai. Ele não suportava o choro das filhas e usava de violência quando isso acontecia. Era comum a sua aproximação a elas. Elas engoliram o choro. O simples olhar dele já as intimidava. Era tão grande o pavor que a minha filha mais velha tinha do pai que durante os 2 dias que fiquei na maternidade por ocasião do nascimento da minha segunda filha,
foi acometida de uma febre alta, sem que apresentasse nenhum problema orgânico. Fator emocional. Diagnosticou a pediatra. Realmente, tão logo cheguei, tudo se normalizou. Uma noite ainda, no período do meu resguardo, essa mesma criança, que na época tinha 1 ano e 8 meses de idade, acordou chorando com uma forte infecção intestinal e foi severamente agredida pelo próprio pai, que, irritado com o choro da filha, suspendeu e jogou no chão do berço aonde ela se encontrava, com força, brutal violência. Depois lhe aplicou palmadas com tamanha força que deixou marcas nas coxas da pobre criança. Para não gravar a tensão do momento, minha única reação foi a de, trêmula e aflita, acudir minha filha e tentar evitar que ela chorasse. Muitas palmadas aplicadas a crianças. Foram aplicadas às crianças, quando, por parte dele, era esquecido o beijo, como que deveriam receber o pai, por ocasião de sua volta ao trabalho. Era uma saudação. Isso tinha que ser espontâneo e parecer como tal, para evitar que elas apanhassem. Eu as estimulava cantando: papai está chegando, quem esquecer de dar o beijo não ganha o caramelo. São as estratégias das mulheres para livrar as crianças da violência. E, sem que ele percebesse, eu as presenteava com caramelo, pelo cumprimento dessa obrigação. Devido à tenridade das crianças, nem sempre a tática dava certo e as crianças terminavam apanhando. Houve um período de 6 ou 7 meses em que nos sentimos relativamente tranquilas. Foi quando Marcos desenvolveu trabalho na cidade de Mossoró e, posteriormente, em Juazeiro do Norte, no Crato. Ele passava a semana fora e só retornava no sábado. Na sua ausência, nos sentíamos maravilhosamente bem. As crianças podiam correr, brincar, gritar, chorar, desarrumar, sem temor, sem coação, sem palmadas e sem cena de destempero. Quem tem filhos sabe perfeitamente que o humor de uma criança é instável, sendo normal ela acordar na noite chorando sem motivo aparente, porque está com sede, ou sentindo alguma dor, ou teve um pesadelo, ou ainda quando a picada de algum inseto está incomodando. O meu sono era superficial e eu dormia com o subconsciente sempre atento a qualquer chamado, ao menor choramingo, para chegar até as crianças antes que Marco acordasse. Além de suportar o flagelo de nosso cotidiano, durante o dia eu me sentia extremamente fatigada. Todo esse sofrimento era passado entre 4 paredes. Aquela máxima, né? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A gente está falando da década de 70 e 80, né? Quando tudo começou. Todo esse sofrimento era passado entre 4 paredes, pois perante estranhos, ele se portava como uma pessoa educada, cortês e comedida. Minha família talvez tivesse algum indício do que acontecia, mas eu procurava não revelar esse fardo para não agravar ainda mais a situação. Quem sabe imaginassem que nosso casamento era como o dos outros, composto de momentos de alegria, de tristeza, inquietações e pequeno desentendimento. Nossas poucas oportunidades em que era possível conversarmos sobre nós, eu falava em separação. Como resposta, obtinha um silêncio indiferente ou, quando muito, um deixa de bobagem. Eu percebia que uma separação amigável seria impossível e temia tomar a iniciativa da separação judicial, pelas reações imprevisíveis de um marido agressivo, embora o seu maior desejo fosse o de se livrar de mim e das meninas e daquele inferno. Vocês estão me ouvindo bem?
Como é que tá aí? Tá chegando bem aí a todo mundo? Vão me dizendo um ok aí, tá? Eu já tô chegando no capítulo 4. Vocês já estamos a 34 minutos. E se vocês estiverem me ouvindo bem, podem me dar um alô aí. Dia a dia caminhando. Suas viagens recomeçaram, desta vez com mais assiduidade, para o Rio Grande do Norte, onde ele ia ministrar cursos. Quando, esperando que eu tinha que, na volta, ele me participasse, sua concordância com a nossa separação. Chegava a ansiar que ele se interessasse por alguém e nos deixasse livres, ledo engano. Por motivos incompreensíveis, ele continuava tornando-nos infelizes. Eu vivia em função de evitar que as coisas piorassem, sempre na mesma luta para controlar as crianças a fim de não o irritasse. Minhas filhas continuavam sujeitas ao distúrbio emocional do pai, que sempre acordava de péssimo humor. Tudo era motivo de bater nas filhas, quebrar os brinquedos, objetos quaisquer que encontrasse à sua frente. Às vezes, só por encontrar uma cadeira, toalha ou outro objeto fora do lugar, já era motivo para gritar, quebrar as coisas da casa com tanta raiva que nos amedrontava, inclusive as babás, as queridas Dina e Rita. Dina é apelido carinhoso de Francisca Olindina Salvador Abreu, que juntamente com a babá Rita Teles de Souza, durante a minha ausência, assumiram com muita responsabilidade as suas obrigações e com o melhor do desempenho e dedicação. Procuraram amenizar o sofrimento de minhas filhas, que tudo testemunharam. Ele parecia buscar mínimos motivos para provocar a situação de agressividade. Certa vez, ao jogar uns copos ao chão, irritado porque a refeição que ele havia sido servido não era do seu gosto, os estilhaços feriram a minha segunda filha, que aterrorizada regalou os olhinhos, observando o sangue que escorria da sua perna. Por medo, ela conteve o choro. A violência doméstica contra a mulher obedece um ciclo devidamente comprovado, que se caracteriza pelo pedido de perdão que o agressor faz à vítima, prometendo que nunca mais aquilo vai acontecer. Nessa fase, a mulher é mimada pelo companheiro e passa a acreditar que as violências não irão mais acontecer. Foi num desses instantes de esperança que eu engravidei mais uma vez. Minha terceira filha, ao ensaiar os primeiros passos, já sofria com intolerância, com as exigências absurdas do pai, para equilibrar-se numa fase de aprendizado. A maioria das crianças costuma apoiar-se nas paredes. Ele, porém, não consentia, para que as mesmas não ficassem sujas, e se encontrava apoiando. Se encontrasse se apoiando, dava palmadas dolorosas nas suas mãozinhas. Para proteger as crianças, quando ele estava perto de Marcos, voltava do trabalho, Dina e Rita e eu fazíamos uma fiscalização por toda a casa em busca de qualquer detalhe que pudesse destabilizá-lo. Era em tão tenra idade, a falta de controle urinário da minha caçula era resolvido também às custas de palmadas. Para as crianças almoçarem com tranquilidade, eu lhes servia uma refeição mais cedo. Quanto a mim, se eu desse tempo de almoçar antes da sua chegada, eu fazia. Caso contrário, lanchava no horário do trabalho. Era impossível haver uma reunião familiar. Tínhamos que nos manter separados o mais possível. Qualquer ação da minha parte poderia provocar uma situação ainda mais deteriorada e eu tentava, por amor às minhas filhas, conseguir o mínimo de harmonia naquele lar. Esse era o tipo de vida que levávamos, dia após dia, como se vivêssemos numa guerra. Tudo isso se dava cada vez mais à certeza
de que era urgente a separação. Passei a sugerir com frequência que ele procurasse outra vida, pois eu já não tinha condições de manter o nosso relacionamento naqueles termos. Marcos não modificava, não tomava nenhuma iniciativa para solucionar o impasse. E como a cada dia que passava a situação ficava mais lamentável. Deduzi que ele estava forçando-me a pedir oficialmente a separação. Mas eu tinha intuição de que ao fazê-lo, ele me mataria. Chegava a imaginar seu álibi, que poderia ser o mais banal. Diria que, no momento de desespero, inconformado com nossa separação, teria praticado o translocado ato, matou por amor. Quem nunca ouviu isso, né? Antigamente, matava-se por amor. Crime passional. Possivelmente seria a tese dos seus defensores. Como vivíamos de aparência, quem iria acreditar que as nossas desavenças eram tão profundas? Se eu tivesse morrido, quem sabe até minha própria honra estaria sendo imaculada. Já que são esses os mecanismos peculiares dos assassinos de mulheres, dos covardes, que se autodenominam desonrados, mas são cruéis, agressores e criminosos. Durante todo esse flagelo, eu não podia deixar de lembrar de tantas mulheres que sofrem violência no âmbito familiar, e mais, as que perderam suas vidas vítimas desse tipo de violência. Eu sabia que não estava sozinha. Conhecia também uma violência praticada de forma invisível, que é a do preconceito contra as mulheres. O desrespeito que abre o caminho para atos mais severos e graves contra nós. Apesar de nossas conquistas, mesmo não tendo as melhores oportunidades, ainda costumam dizer que somos inferiores. E isso costuma transparecer em comentários públicos, piadas, letras de músicas, filmes ou peças de publicidade. Dizem que somos mais motoristas, que gostamos de ser agredida, que devemos nos restringir à cozinha, à cama ou às sombras. Com a Lei 11.340 de 2006, a mulher está se sentindo encorajada em denunciar mais. Em Fortaleza, houve 7.968 denúncias em 2006, contra 10.648 em 2007. O aumento é de 33%. E a gente sabe que nesse momento que nós estamos falando aqui nessa live, várias mulheres estão sofrendo violência em suas casas e seus filhos também. Apesar dos avanços nas denúncias, houve a superação em 2008 dos números de 72 mulheres assassinadas em 2007. Além disso, constatou-se que o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza, criado em 2007, já instaurou 2000. Ela traz aqui nesse capítulo alguns dados mais antigos da violência contra as mulheres. Mas na próxima live eu vou trazer alguns dados mais atualizados, porque esse livro é de 2012. Certo? No capítulo 5, o comportamento de um criminoso. Tá todo mundo ouvindo bem aí? Estamos chegando bem aí, o áudio. A gente já está aí há quase 18 minutos para terminar. Vamos ver se a gente consegue vencer. Como foi que ele tentou? Ela chegou o dia que ele tenta matar, assassinar Maria da Penha. O comportamento de um criminoso. Estão ouvindo bem? Por favor, eu preciso saber. Na década de 80, as notícias sobre violência contra a mulher estavam em destaque através das denúncias feitas pela imprensa. Era comum os autores dos delitos, maridos, companheiros e ex-companheiros, amores das vítimas, serem contemplados pela absolvição ou pelas penas suaves, estimulando-se assim esse tipo de crime. Segundo a palavra de Kofi Annan, ex-secretário da Organização Nacional da ONU, a violência contra a mulher causa enorme sofrimento, deixa marcas na família, afetando várias gerações e empobrece as comunidades. Impede que as mulheres realizem suas potencialidades, limita o crescimento econômico e compromete o desenvolvimento.
No que se refere à violência contra as mulheres, não há sociedade civilizada. Infelizmente, as leis do nosso país, além de serem exageradamente elásticas, concedem benefício aos que transgridem, até os que cometem o mais irreversível de todos os crimes, que é o assassinato. Em 1981, certa noite, foi noticiado pela televisão o assassinato de Eliana de Gramont, a ex-esposa de Lindomar Castilho. O músico atirara no peito de sua ex-mulher, num bar em São Paulo, 20 dias após a formulação do desquite. Tinham sido casados por mais de 2 anos, durante os quais ele demonstrara temperamento agressivo e ciumento. Além de beber sem moderação, o assassinato afirmou que qualquer pessoa sob forte emoção é capaz de fazer o mesmo. Culpou a mulher que ela mantinha um caso extraconjugal. Diante dessa notícia, Marco comentou: nesse país não há justiça. Quem manda é o dinheiro. Isso vai dar em nada. Chamou minha atenção o tom sarcástico com que ele pronunciou tais palavras. Castilho viria a ser condenado a 12 anos e 2 meses de prisão, cumprindo parte da pena em liberdade. Em meados de abril de 1983, quando eu já estava de saída para o trabalho, Marcos chamou-me inesperadamente, pediu-me para que assinasse um seguro de vida, beneficiando-o. Lembro-me que era um seguro oferecido em propagandas vinculadas através de uma revista semanal. Fiquei indignada com essa proposta, pois, se na realidade estávamos separados corporealmente, por que esse interesse tão repentino para que eu fizesse um seguro de vida que eu contemplava? De imediato respondi: não, se você quiser fazer um para mim e suas filhas, pode fazer. Mas eu não assinarei nenhum seguro de vida para beneficiá-lo. Isso irritou bastante e aos gritos retrucou: você por acaso está pensando que eu vou matá-la e ficar com dinheiro? Ao que eu respondi: não, mas o tipo de vida que levamos não justifica esse seguro. Meu coração ficou apertado e descompassado quando, por mais de uma vez, num pensamento secreto e apavorante, imaginei que o pedido fazia parte de um plano para me matar. Mas era uma ideia tão absurda, insuportável, que a deixei desvanecer-se. Noutra ocasião, em 24 de maio de 1983, Marco apresentou-me um documento no qual eu dava autorização para que o carro de minha propriedade fosse vendido a um colega seu, e que me pediu que eu assinasse. Só que, nesse momento, já devidamente preenchido, não constava o nome do comprador. Indaguei o motivo da lacuna e Marco me respondeu que preencheria a informação quando estivesse no próprio local de trabalho, sendo necessária a minha assinatura daquele momento, apenas para ele ganhar tempo. Associei de imediato a esse fato ao do pedido sobre o seguro de vida. Afinal, não estávamos precisando de dinheiro e tudo aquilo me parecia inusitado e extemporâneo. Mesmo sem me convencer, assinei o documento e que já no caminho para o trabalho continuei a me perguntar o porquê daquela transferência tão apressada, se nós nunca havíamos conversado sobre a possibilidade da venda do carro. Procurei me convencer de que eu estava dramatizando uma simples transação comercial. Mas Marcos, sem que eu soubesse, reconheceu naquele mesmo dia a minha firma, sem preencher o nome do comprador, e escondeu-a numa gaveta no birô, onde, por ocasião da minha saída definitiva da casa, no mês de outubro do mesmo ano, eu encontraria também fotocópias de outros documentos meus autenticados, tudo feito sem o meu consentimento. Outros fatos que não têm relação aparentemente ou direta com o crime devem ser desde já mencionados
para que possamos, através da reconstrução e baseado em documentos, tomar conhecimento do proceder escuso, escorregadio, astucioso, cheio de cilada, de Marco Antônio Heredias Viveiro. Esse é o nome do agressor de Maria da Penha. Marco Antônio Heredias Viveiro. Somente alguns anos após a nossa união, quando já estávamos radicados em Fortaleza, tomei conhecimento por meio de uma carta da irmã de Marco, se bem me recordo, de que meu marido fora casado e possuía um filho nascido na Colômbia. Indaguei-lhe por que me havia omitido tais fatos, já que na sua documentação o seu estado civil era de solteiro. Constava como sendo solteiro. Diante do meu questionamento, singelamente, como se fosse algo natural, Marco revelou a fraude. Subornei a funcionária. Fiquei ainda mais temerosa diante da constatação de que ele era capaz de um delito dessa natureza. Existiam outros fatores que ele estava... Olha meu tempo aí, gente. Me ajude aí no tempo, por favor. Existem outros fatores que ele estava me escondendo. Ficaria esclarecido durante o inquérito policial a possibilidade de ausentar-se do país para, por intermédio de uma bolsa de estudo, fazer um curso na Bélgica. Em seu depoimento no processo, ele declarou que tinha vindo da cidade de São Luís do Maranhão. E, estranhamente, foi anexado aos autos comprovante de que ele ministrara um curso em Manaus. De certo é que um dos falsos documentos que ele engendrados por ele, sendo o mais recente, o declara pretenso título de doutor na administração apresentada na Universidade do Rio Grande do Norte. Merecidamente foi convidado a se demitir, fato esse vinculado, inclusive pela imprensa do vizinho estado. Recordo-me a propósito, no entanto, que Marco era useiro e vezeiro em tais expedientes. Assim procedendo, quando levou-me a casar por procuração na Bolívia. Embora fosse colombiano, por ocasião do nosso casamento, só tomei conhecimento do que eu mesmo era uma comunhão de bens praticamente no momento de assinar a documentação. Vendeu o seu carro passar e, demonstrando pesar, comunicou a mim e aos amigos e colegas que o mesmo tinha sido albarroado, transformando-se em sucata, faça que seria descoberta durante a instalação do inquérito policial, onde ficou comprovado que o referido carro havia sido vendido em perfeitas condições, tendo sido a sua transferência efetuada em 28 de julho, 2 meses a minha vitimização. Premeditadamente, ele fez perder o voo que me conduziria ao hospital Sara Kubitschek em Brasília, levando-me ao aeroporto horas depois de um avião já ter partido, quando ainda me encontrava hospitalizada. Convenceu uma das domésticas a assinar um papel de ofício em branco e, conforme consta nos autos, antes da divisão de pertences do casal, por ocasião da separação. Marcos surrupiou os bens e valores mais elevados com um simples comunicado a um advogado de que tinha vendido para quitar dívidas pessoais. Fez contar na lista telefônica o nome de Marco Antônio Heredia, ao invés do verdadeiro nome, Marco Antônio Heredias Viveiros. No comportamento de um criminoso, tudo se soma, tudo se encaixa. Esses movimentos planejados são peças de um grande xadrez. Teatro criminoso. Como é que estamos aí, gente? Será que vai dar tempo de eu continuar a leitura? Ou a gente vai interromper por aqui? Porque eu quero chegar aqui no dia que ele tenta matar ela aqui. Vamos lá? Alguém pode me dizer aí, me controlar o tempo? Como é que nós estamos? Tem alguém aí que possa me falar? Ainda temos um tempinho aí? 6 minutos? Vocês estão me ouvindo bem? Dá para continuar? Vocês querem que eu volte a live se ela terminar ou deixe para outra semana? Diga aí, que a gente já está aqui há 6 minutos para encerrar. 8 minutos? Se encerrar, a gente volta ou a gente faz depois? Alguém pode me falar? O que é que vocês acham? Continua na próxima?
Então tá, então vamos lá. Teatro Assassino. Em 28 de maio de 1983, há exatamente 37 anos. Essa semana a gente vai fazer 37 anos quando ele tentou assassinar Maria da Penha. Vamos lá a esse relato dela aqui agora. Em 28 de maio de 1983, Marco Antônio havia regressado de uma viagem a Natal e convidou-me para, após o jantar, visitarmos a minha amiga, Daisy, que tivera um bebê. Como ela morava na Praia do Futuro, onde o acesso à época era muito difícil e os caminhos quase desertos, e Marcos insistisse em deixar as crianças em casa, assaltou-me um pressentimento tal qual, para afogar o meu medo inusitado, e como que, para espantá-lo, negociei com Marcos, que só iria se as crianças nos acompanhassem. Contrafeito, mas sem demonstrar sua frustração, Marcos concordou. Lá chegando, conversamos um pouco, pois Marcos se apresentava desatento na conversa, constrangido e visivelmente tenso, embora o ambiente lhe fosse familiar. Recusou todas as ofertas de bebida, fato observado e comentado pela mãe e pelo marido de Daisy. Não demoramos em nossa visita. Chegamos em casa. Marco foi para o escritório e eu, depois de acomodar as crianças, recolhi-me no nosso quarto. Coloquei-me, como de hábito, minhas joias sobre a cômoda branca que ficava defronte à cama e deitei-me. Mal costumava assistir televisão ou deixava ligada e ia para a garagem mexer no carro. A garagem ficava vizinha à sala de TV e de lá o som era perfeitamente audível, pois a separação entre os dois compartimentos se fazia por meio de pérgolas. O barulho do minucioso das ferramentas já não me interrompia o sono. Durante a semana, era costume seu dormir mais ou menos a 1h da manhã, mas nos finais de semana ele costumava deitar 2 ou 3 da madrugada. Devido ao hábito de Marco, eu só dormia realmente sossegada quando pressentia que ele se deitava. Porém, não percebi naquela noite que horas ele se acomodou, nem quanto tempo passei adormecida. Acordei de repente, com um forte estampido dentro do quarto. Abri os olhos, não vi ninguém. Tentei mexer-me, mas não consegui. Imediatamente fechei os olhos. Em um só pensamento me ocorreu: meu Deus, Marco me matou com um tiro. Um gosto estranho de metal se fez sentir forte à minha boca, enquanto eu, borbulhantemente, nas minhas costas, me deixou ainda mais assustada. Um borbulhamento, né? Um borbulhamento nas minhas costas me deixou ainda mais assustada. Isso me fez permanecer com os olhos fechados, fingindo-me de morta, porque temia que Marcos me desse o segundo tiro. O silêncio era total e absoluto. Nem a nossa cadela dava o menor sinal. Nenhum grunhido, nenhum latido. De repente, escutei o barulho da tábua e do ferro de engomar indo ao chão, tão nítido como se eu própria o tivesse derrubado. Paralisada, mas vivamente alerta, à espreita do pior, escutei, nítido e seco, outro tiro. Uma das crianças chorou, o jarro caiu. Nesse momento pensei, fiz um mau juízo sobre Marco, meu Deus, perdoa-me. E se for algum assaltante? Meu Deus, proteja minhas filhas. Não deixe que nada lhe aconteça. Instintiva e sofregadamente orava a Deus para que não deixasse as minhas filhas órfãs. Deixe-me viver, meu Deus, seja que jeito for, não deixe as minhas filhas sem mãe. Isso repeti inúmeras vezes, esse pensamento, enquanto mentalizava sem cessar um crucifixo muito antigo.